Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior em que estamos discutindo sobre a relação entre religião e política, ou mais especificamente a relação entre igrejas evangélicas e as eleições no Brasil. Quais são as bases desse projeto político evangélico que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo aqui que os evangélicos sempre pensaram, né, e ainda pensam nessa ideia de um país evangélico, de um país fundamentado nas ideias cristãs e nos valores cristãos, né? E então, quais são as bases desse projeto? Está fundamentado em quê? É o que eu vou tentar então discutir agora, né? E eu digo que essa estratégia ela foi muito bem aceita pelo público evangélico exatamente porque veio ao encontro, né, dessa antiga ideia de que o Brasil estaria em melhor condição, seria muito mais abençoado, estaria mais abençoado, né? Se estaria muito mais desenvolvido, teria muito mais bem-estar social se ele estivesse comprometido com os valores protestantes, né? Então, no mundo evangélico existe essa ideia. Eu estou dizendo aqui no mundo evangélico, eu estou me referindo aqui a essa grande maioria que apoiou esse projeto evangélico, esse projeto político evangélico. É claro que eu sei que existem e existiram muitos grupos evangélicos que não fizeram esse apoio. Mas quando eu falo aqui os evangélicos, eu estou me referindo a esses grupos que apoiaram então esse projeto. Então, esse pensamento de que o Brasil seria muito mais desenvolvido, né, teria muito mais progresso, né, teria muito mais bem-estar, né, se ele estivesse comprometido com os valores protestantes. E isso só seria possível, só é possível se a gente conseguir eleger um presidente evangélico ou um presidente comprometido, né, com esses valores. Então não é à toa que nas divulgações realizadas pela campanha do ex-presidente, dos materiais, né, dirigidos especificamente ao mundo evangélico, se destaque ou se destacava um outro versículo que também é muito conhecido e muito falado no mundo evangélico, que é: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muitas vezes, quando nas igrejas, né, quando quer se referir à questão social, quer se referir a conquistas sociais, a mudança social, muitas vezes as pessoas usam esse versículo para falar isso, né? Ah, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Quer dizer, se uma nação está sofrendo alguma desgraça, alguma miséria, com a pobreza tal, provavelmente é porque essa nação não tem o Senhor como Deus. Então feliz a nação cujo Deus é o Senhor, significa que é uma nação em que as pessoas buscam esse Deus, adoram esse Deus, cultuam esse Deus. E os evangélicos veem isso nessa maneira de ser, né, evangélica, né? Então, parte-se do pressuposto de que os males sociais que afligem, né, o povo, e bem como os valores defendidos, né, pela sociedade, que segundo eles contrariam a vontade divina, devem ser combatidos, né? Então, a sociedade sofre, a sociedade passa por dificuldade, a miséria impera, porque também existem valores que são contra a vontade divina, né? Então, essa ideia de que existem valores que são contra a vontade divina, esses valores, então, devem ser combatidos. E entre esses valores estão o quê? Estão a questão da homossexualidade, a discussão sobre gênero, a questão do aborto, até mesmo o carnaval,
o combate às religiões de matriz africana, o combate ao comunismo, ao socialismo, e etc. E outros assuntos. Então, esses valores que muitas vezes estão presentes nas discussões sociais são vistos, né, pelo mundo evangélico mais conservador como sendo valores que devem ser combatidos. Então, quando encontra um presidente que aceita, né, levar adiante essa discussão, eles enxergam aí, então, uma oportunidade de você ter um agente, né, divino que vai realizar esse projeto. Então, grande parte das igrejas evangélicas criou uma narrativa, né, que apresentava o ex-presidente aí, o Jair Bolsonaro, então passou a se apresentar como essa pessoa escolhida por Deus para realizar essa missão. Porque no texto bíblico, de vez em quando, Deus, né, nas histórias bíblicas, principalmente as histórias do Antigo Testamento, de vez em quando Deus levantava alguém para mudar a sociedade, para liderar a sociedade, né? E então o ex-presidente foi visto, né, dessa maneira, né? Quem sabe uma pessoa escolhida por Deus para realizar essa missão. Só que aqui havia um problema que precisava ser resolvido, né? O candidato, ele não era um exemplo de um tradicional crente evangélico, né? Muito pelo contrário, né? No mundo evangélico se preserva muito assim a conduta moral da pessoa, né? A conduta ética e tal. E a questão da conversão, e o presidente, o ex-presidente, ele não tinha essa aparência, ele não apresentava, né, essas características. Então, para isso foi necessário, através de um trabalho de marketing, né, você transformar, né, o ex-presidente nessa pessoa. Então, o que foi feito? O que precisava ser feito? Então, em 2016, né, o presidente foi batizado no Rio Jordão, né, no Rio Jordão, em Israel, por um conhecido líder pentecostal das Assembleias de Deus, né, e presidente do Partido Social Cristão, o pastor Everaldo Dias Pereira, né, que, por ironia do destino, em 2020 o pastor esteve aí envolvido em acusações, né, de corrupção. Mas, enfim, essa questão de batizar o presidente no Rio Jordão é uma questão muito simbólica, né? Tanto o batismo quanto o local, porque o batismo dá essa ideia de pertencimento a um grupo e de novo nascimento, de uma nova pessoa, de uma conversão. E ao mesmo tempo você está sendo batizado lá no Rio Jordão, na cidade santa, né? Em Jerusalém. Então isso onde Jesus foi batizado, então isso dá um caráter simbólico muito forte. Então, além desse evento que deu início à conversão, né, do candidato, ele também passou a frequentar cultos, eventos religiosos, fazer reuniões com pastores, né, convidar lideranças evangélicas para a realização de cultos e orações em sua residência oficial, lá no Palácio da Alvorada, e também anualmente ele passou a participar como atração principal aí da Marcha para Jesus. Bom, a Marcha para Jesus, para quem não sabe, é um evento que acontece todos os anos em várias, né, cidades do Brasil, em que se trazem pregadores, né, muita música, muitos louvores, né,
O pessoal vai com muita alegria, com muita ênfase, muitas pessoas participando, as igrejas participam e lá consegue reunir milhares de pessoas. Então, as pessoas não iam mais, a gente começou a perceber que as pessoas não iam mais à marcha somente para ouvir os pregadores, mas agora para ouvir também, principalmente, o candidato a presidente, né? Então, logo, a marcha passou a ser um, um evento de caráter político-religioso, né? Que tinha como também, né? Que tinha também como objetivo apresentar aí o candidato que estava sendo apoiado pelas igrejas. Então, esse aspecto ele é importante porque, claro, as pessoas teriam que ter como motivação primeira ir à marcha para participar de uma grande celebração, de um culto, aquela coisa toda. Mas começou a perceber que, além dessa preocupação, a gente não está dizendo que não havia essa preocupação, mas além dessa preocupação, parece que o ápice da marcha passou a ser a fala do presidente, né? E a multidão então aguardava esse momento ansiosamente, né, para ouvir ali o candidato falar. E gerou inclusive aí algumas críticas no mundo evangélico que não concordava com isso, né? Uma mistura aí da questão religiosa com a fala de uma pessoa que estava sendo quase que endeusado, né, e sendo apresentado ali como a atração principal. Então, algumas lideranças evangélicas tentaram converter, né, ou transformar o presidente em um crente, em um fiel, para que ele se tornasse assim mais palatável pela comunidade evangélica, né? Como eu falei, no mundo evangélico, essa ideia de conversão é muito forte, né? As pessoas passam por uma conversão, significa por uma transformação de vida, por uma mudança de vida, por um novo nascimento, uma nova mentalidade, uma nova forma de enxergar a vida, enxergar as pessoas, enfim, é uma mudança geral que acontece na vida da pessoa, né? Principalmente tendo ali o Evangelho e Jesus como exemplo. Mas esse parece que não era o caso do ex-presidente, né? Ele se comprometia com os valores, mas pessoalmente ele não tinha assim um comportamento de um convertido, vamos dizer. Então, o passado do candidato, né, e o seu testemunho pessoal demonstravam uma incompatibilidade entre a prática cristã evangélica e as suas ações, e os seus discursos, o seu palavreado, né, a forma como ele tratava as pessoas, né? Então, como eu falei, o testemunho no mundo evangélico ele é muito valorizado, né? Porque diz respeito à coerência do crente entre o ensinamento bíblico e a sua relação com a realidade no dia a dia. Então, é uma preocupação, né, em não se tornar um escândalo para os que não professam a mesma fé. Então, o crente, quando passa por esse processo de transformação, de conversão, exige-se dele também um testemunho perante a sociedade, perante o seu grupo religioso e perante a sociedade. Então ele não pode, ele se torna um exemplo, ele não pode ser exemplo aliás, ele não deve ser um exemplo de escândalo para os outros, nem para a sua fé. Então, nesse sentido, o crente se apresenta como um exemplo de virtude cristã, né? O que é muito saudável e bonito e tal. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele adotou uma atitude que
que veio, né, de encontro a tudo aquilo que os evangélicos mais tradicionais defendem e pregam, né? Então, seu testemunho pessoal não combina ou não combinava com o que se entende como cristão evangélico ou protestante, né? Então, o ex-presidente, ele defendeu o quê? Ele defendeu a aquisição de armas e o armamento da população. Ele deixou também transparecer, muitas vezes, um discurso um tanto raivoso, né? Odioso, de ameaça, né? E às vezes até de incentivo à violência contra os seus inimigos políticos e demonstrou, às vezes, desprezo e insensibilidade pelas vítimas, por exemplo, durante a pandemia da Covid, né? Então, suas reações a perguntas feitas por eleitores ou jornalistas frequentemente incluíam grosserias, xingamentos, né? Além disso, ele foi acusado de ser envolvido com corrupção, milícias e tal, ter desprezo pelas mulheres. Em suma, tudo isso fez, né, ou fez do ex-presidente um personagem que demonstra, de fato, né, nenhuma relação com o mundo evangélico, no que se refere à ideia de conversão. Porque, como nós falamos, essa palavra, essa ideia de conversão no mundo evangélico, ela é muito forte, né? Ela não condiz com algumas práticas, né? Então, mesmo assim, ele recebeu o apoio da maioria dos evangélicos porque se comprometeu em defender essas pautas relacionadas ao combate ao comunismo, ao aborto, à defesa da família tradicional, a não legalização ou discriminação de drogas, o combate à ideologia de gênero, de se posicionar contra o homossexualismo e etc. Então junto a isso, né, ele elevou o cristianismo à categoria de religião oficial, né, uma vez que é praticada e defendida pela maioria dos brasileiros. E aqui é um problema, né, porque quando você privilegia um grupo religioso, você, pelo fato dele ser a maioria, você está ferindo aqui o que a gente chama também da ideia de laicidade, né? Nesse sentido, o gestor ele tem que ter muito cuidado. Ele deve patrocinar a diversidade religiosa, ele deve patrocinar o respeito aos grupos religiosos. Ele não pode impedir, né, a participação, a ação dos grupos religiosos na sociedade. Mas ele não pode patrocinar um grupo específico, nem privilegiar um grupo específico em detrimento de outros, né? Então, dessa maneira, ele criou aí um exército de cabos eleitorais que se encarregaram de espalhar essa informação. Então, gente, eu sei que isso é uma frase, às vezes, até dura, né? Mas, de fato, as igrejas e muitos evangélicos se tornaram em cabos eleitorais, né? E passaram também a incorporar, né, esses valores que o ex-presidente defendia, né? Bom, as lideranças evangélicas dos grupos majoritários e os fiéis das igrejas, então, passaram a atuar, né, de forma maciça nas redes sociais, divulgando o candidato e demonstrando os seus opositores, né, como o mal, né? Então, os outros candidatos que não faziam parte, né, da chapa, os candidatos que não faziam parte dessa associação,
eles passaram a ser apresentados como sendo o anticristo, né? Como alguém que tinha um compromisso com o demônio, com o crime organizado, né? Como alguém que destruiria as famílias, que fecharia as igrejas evangélicas. Isso aqui é muito preocupante, né? Porque você se apresenta como aquele que vai transformar o país, que vai trazer o reino de Deus, né, à terra, e ao mesmo tempo você transforma essa luta não só mais numa briga política, não só, aliás, não em briga, não em um discurso político, mas agora em um discurso religioso. Porque quando você apresenta os seus inimigos como sendo os destruidores, né, da família, ou como sendo verdadeiros demônios, né, que querem acabar com a sociedade e com a família, isso faz com que você traga para o seu lado todos aqueles, né, que enxergam também esses adversários, né, como pessoas perigosas para a sociedade, né? Então isso é muito perigoso. Então, algumas dessas informações, claro, não eram ditas assim diretamente nos púlpitos das igrejas, né? Mas elas eram veiculadas aí nos grupos fechados das redes sociais, né? Então, passou-se também a associar, né, os, as, os seus adversários como pessoas que estavam relacionadas mais às religiões de matriz africana do que com as religiões evangélicas. E aqui que está o problema que eu chamo de um problema para o diálogo interreligioso, né? Porque quando você começa a associar o seu adversário com o demônio, com o inimigo, com o diabo, com tudo que há de mal na sociedade, e diz que ele também está mais associado às religiões de matriz africana, você começa a fazer essa associação, né, de tudo que é ruim na sociedade com também as religiões de matriz africana. Então, essa associação tem grande peso, né, dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais, porque ainda existe uma grande resistência e preconceito, né, e discriminação das igrejas evangélicas em relação a essas religiões, as religiões ligadas à religiosidade afro. Então, a gente pode ver que aqui no Brasil, os grupos, né, que mais sofrem intolerância religiosa, né, são exatamente as tradições de matriz africana. Então a gente tem que ter muito cuidado também com esse discurso, né? Então é importante que haja o respeito. Eu posso até não concordar, né, com aspectos de um grupo religioso ou outro, mas é necessário que haja um respeito para com esse grupo. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Esse assunto continua no próximo vídeo. Não perca. Até lá.